O UFC abre portas para Sean O'Malley versus Ryan Garcia no boxe, porém, pugilista desdenha do campeão do UFC. Essas e outras notícias a seguir, como a revelação curiosa de Alexander Volkanovski sobre o seu estado físico antes da revanche com Islam Makhachev, os planos de Brandon Moreno que podem afetar o UFC Rio, e as lutas anunciadas nesta semana envolvendo 4 brasileiros. Sim, tudo isso e mais um pouco, aqui no MMA Meloto. Bem-vindos ao MMA Meloto. Saudações clã, eu sou o Igor Meloto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com as principais notícias do MMA internacional. E vamos começar falando, pessoal, sobre a movimentação nos rankings na última noite, né, com a atualização que rolou. Tivemos mudanças no peso mosca feminino com a vitória da Natália Silva, né, no último final de semana. Ela tava no número 9, avançou pro número 7, né, ultrapassou a Viviane Araújo e ultrapassou a Amanda Ribas, né. Agora temos aí a Natália Silva acima da Amanda Ribas na categoria peso mosca. Nos palhas, a Amanda também está ranqueada como número 8, então a Amanda tá nas duas categorias, né. E a próxima luta da Amanda vai ser contra a Rose Namajunas no peso mosca, então ela continua alternando entre os dois pesos. Tivemos também outra mudança notável, que foi no peso médio, envolvendo o Nassourdine Imavov. Ele que estava em número 10, foi agora para número 8, passando o Roman Dolidze e o Khamzat Chimaev, que é o número 9. O Renato Moicano não mudou sua posição, ou seja, ele continua em 13º nos leves. E a última mudança que foi notável é do Jonathan Martinez, no peso galo, ele que não atuou nesse final de semana, mas avançou 2 posições na categoria até 61 quilos, saindo do 12º lugar para o 10º lugar, passando o Dominic Cruz e o Pedro Munhoz. Pois bem, outra mudança que está ocorrendo aí nas questões de investimentos, nos bastidores do mundo dos negócios, é que o interesse do Mark Zuckerberg no MMA colocou uma pulguinha atrás da orelha dos investidores da Meta, a empresa, né, que ele é dono, que controla o Facebook, o Instagram, e o site MMA Fighting obteve um relatório onde esses investidores alertam para os possíveis riscos do Zuckerberg sofrer alguma lesão grave ou até mesmo morrer por conta dessa aproximação dele com esportes perigosos, como os esportes de combate. Atualmente dependemos dos serviços contínuos e do desempenho do nosso pessoal-chave, incluindo Mark Zuckerberg. Se o Sr. Zuckerberg ficar indisponível por qualquer motivo, poderá haver um impacto muito grande em nossas operações, disse lá o relatório obtido pelo site. E quem resolveu também correr altos riscos no MMA recentemente foi o Thiago Marreta, né, que caiu no doping da PFL. Em entrevista à AG Fight, ele explicou o que aconteceu, né, por que ele acabou caindo no doping. Segundo ele foi ao médico perguntar se havia algo que ele pudesse consumir, né, para melhorar o condicionamento físico dele no treinamento. E o médico receitou um suplemento, e aí o Marreta acabou confiando e não sabia que ia ser pego no doping, né, e acabou sendo. E aí, por conta do Marreta ter agido de forma transparente, ele foi lá e comunicou à USADA, né, sobre o que ele ingeriu e tal, a pena dele foi a mínima, né, de 6 meses. Logo ele já vai estar lutando aí de novo, né, dia 24 de fevereiro. Vai ter a luta contra o Yoel Romero, né? Inclusive, ele espera, né, após vencer essa luta, né, ainda assim entrar no GP da PFL ao longo do ano, nem que seja como lutador reserva. E quem andou dando explicações aí, galera, sobre outro assunto agora, na verdade, sobre a volta da aposentadoria, foi o Kevin Lee, que disse ao site Middleweight que quem despertou essa vontade dele de retornar ao MMA foi a mãe dele. Ele teve uma conversa com ela, tipo, ele já vinha pensando, assim, de repente, considerando a hipótese de voltar por uns 2 meses, mas o estopim, o que fez ele realmente, beleza, vou voltar, foi quando a mãe dele disse, cara, o teu sorriso na tua alma se foi. E ele até perguntou, mãe, tu pode repetir isso pra mim? Porque isso foi profundo. E aí ele chegou à conclusão, né, que ele realmente precisava voltar a lutar novamente. Ele tem só 31 anos, então ele não quer ter uma vida com arrependimentos no futuro. Gente, lutas anunciadas, né, que eu ia comentar. Deixa eu só dar um recado rapidinho. Esportes da Sorte, galera. Lembrando, sábado que vem tem UFC. Quem quiser fazer aquela fezinha, já tem aonde fazer, tá bom? Principal site de apostas esportivas e entretenimento do Brasil. Aproveitem as odds lá, já tá tudo aberto, tudo disponível. Sexta-feira eu vou dar meus palpites aqui. Gostaria que vocês também compartilhassem
compartilhassem o que vocês pensam, né? Não quero ser o guru aqui, o dono da verdade, são apenas os meus feelings, né? Então fiquem à vontade, né, para deixar aí os palpites também de vocês, sempre que eu fizer. E o meu link aqui de cadastro da Esporte da Sorte tá na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos às lutas, né? Segundo a AG Fight, a Melissa Gatto vai enfrentar a russa Vitória Dudakova no dia 30 de março. Outra luta reportada, essa pelo Marcel Dorff, do Twitter, é o Cláudio Ribeiro contra o Christian Leroy Duncan. Luta que vai rolar no dia 2 de março. Já temos aí 2 brasileiros, né, citados. E agora, uma luta que na verdade não tem nada a ver com o UFC, mas é entre 2 atletas que já atuaram lá. Segundo o jornalista Guilherme Cruz, Fábio Maldonado e Leonardo Leleco vão se enfrentar no Fight Music Show 4, no dia 24 de fevereiro, agora em São Paulo, nas regras do boxe. Esse evento que vai ter a luta principal entre Popó e Kleber Bambam. E agora, mudando completamente de assunto, galera, nós temos aí praticamente confirmado o Alexandre Pantoja fazendo a defesa de cinturão dele no UFC Rio, e até agora a gente não tem ainda uma confirmação de quem vai ser o adversário dele, mas a maior probabilidade aponta que seja do vencedor entre Brandon Moreno e Brandon Royval, nessa luta que vai acontecer, inclusive no mesmo dia da luta do Fábio Maldonado com o Leleco, né? Só que no UFC no México. E segundo o Pantoja, inclusive, né? Ele vai estar presente nesse evento para aguardar, de repente, ali o vencedor da luta para enfrentar no UFC Rio. Porém, em uma entrevista dada ao site MMA Junk, o Moreno disse que não foi confirmado a ele a informação de que se ele vencer o Royval novamente, ele vai disputar o cinturão. É apenas uma insinuação, segundo ele. Então, ele não tem essa certeza, mas com certeza ele vai levantar a mão, né, pra ser ele o cara a disputar o título. E se ele fosse falar um cenário ideal, seria ele vencer nessa luta do dia 24, lutar pelo cinturão em setembro, naquele evento lá que vai rolar naquela arena oval em Las Vegas, no dia da independência do México, né, no dia 14 de setembro, em Vegas. Então, vamos aguardar aí, né, os próximos capítulos. E pegando um gancho aí, já que eu citei o UFC Rio, saiu uma notícia do repórter russo Igor Lazorin de que o Sharam Magomedov, que estava previsto para fazer a luta principal do UFC Arábia Saudita em março, só que esse evento aí foi desfeito, né, foi adiado para junho, agora tá querendo voltar a lutar e é possível e talvez até provável que ele lute em maio. E o adversário ainda não tem nada ainda sobre revelado sobre isso, mas lembrando, né, que o Bruno Huck, quando venceu a última luta dele, desafiou o Magomedov para lutarem no UFC Rio. Então, vai que de repente o UFC esteja indo para esse caminho aí mesmo, né? Vamos aguardar também. Agora o assunto é o UFC 300. Na verdade, não exatamente sobre o card ou sobre alguma luta anunciada, não tem muitas novidades, mas é de uma entrevista da Raquel Pennington, dizendo que ela não acha justo a Kayla Harrison disputar o cinturão se vencer a Holly Holm. A Kayla, que espera que isso aconteça, mas, segundo a Raquel, isso seria uma furada de fila muito grande. E ela aponta que essa facilidade ela não teve nessa escalada dela ao cinturão. Ainda sobre o UFC 300, a gente vai ter Charles Oliveira, né, versus Arman Tsarukyan no card, e o Tsarukyan deu uma entrevista à imprensa russa, falando um pouco sobre como ele enxerga o Charles Oliveira tecnicamente, abre aspas. O Charles era um saco de pancada, agora ele é um animal diferente. Não importa se desistia antes, agora ele é mentalmente forte. Vejo apenas 2 buracos em seu jogo, wrestling e ele não consegue lutar andando para trás. Vou explorar ambas as coisas. Fecha aspas pro Tsarukyan. Tsarukyan que vai ter ajuda, né? Eu postei aqui um vídeo há alguns dias de Fedor Emelianenko nessa luta contra o Charles. E agora falando sobre Colby Covington, ele concedeu uma entrevista ao site MMA Junk, dizendo que ele espera voltar a lutar novamente no UFC no verão norte-americano, né? Entre junho e agosto, setembro. Ele disse que a lesão no pé dele não foi tão grave, mas necessita aí de pelo menos 8 a 12 semanas para se curar. E ele que ainda espera disputar o cinturão dos pesos meio-médios. Segundo ele, ser campeão do UFC nessa categoria é um objetivo maior do que simplesmente viver, segundo ele. E falando sobre possível futuro campeão, esse com chances reais realmente, o Ilia Topuria concedeu uma entrevista nessa semana ao MMA Fight, falou algumas coisas sobre alguns lutadores, né, fez ali o trash talk dele, mas uma informação que eu separei aqui que eu achei interessante trazer é a questão que ele assinou um novo contrato no final de 2023 e ao assinar esse novo contrato houve discussões positivas sobre um evento na Espanha em 2024 e o Topuria afirmou que esse evento vai acontecer nesse ano lá e ele espera inclusive que seja no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, esse estádio que cabe mais de 80 mil pessoas, o que seria um recorde na história do UFC, né, mas não do MMA. Do MMA permanece ainda o Pride Shockwave
Wave versus K1 Dynamite em 2002, com mais de 90 mil pessoas. E já que eu falei do Topuria, o Volkanovski deu uma declaração aí que chamou atenção no canal do Israel Adesanya no YouTube, dizendo que antes da luta contra o Makhachev, né, a revanche, ele estava completamente indisciplinado. Ele que se considera, né, um cara super disciplinado, focado, profissional o ano todo, mas naquele momento que ele estava sem luta marcada e acabaram chamando ele, né, com, se eu não me engano, 15 a 10 dias de antecedência, ele confessou que ele simplesmente estava bebendo todos os dias, 3 a 4 semanas, direto, até a hora que ele foi chamado para fazer essa luta. E ele disse que isso foi uma coisa inédita, inclusive, né, quando eu falo bebendo, é bebendo álcool mesmo. E falando no Volkanovski e no Topuria, o Sean O'Malley disse ao The Migcast, né, o podcast do Demetrius Johnson, que há uma chance de ele estar presente nessa luta, já que ele busca esse status de ser um duplo campeão do UFC, né? Então ele já tá aí criando o terreno para que isso aconteça. E outra coisa bem interessante que ele tá planejando, é um objetivo dele, e ele até tem a convicção que isso vai acontecer, que ele vai lutar boxing em algum momento. Ele deu essa entrevista já faz um tempinho ao site MMA Fighting, dizendo que o problema maior ali era que os campeões atuais, né, da categoria dele, no peso dele no boxe, eram caras que não vendiam tanto pay-per-view, como o Devin Haney e o Gervonta Davis. Mas, se fosse uma luta contra o Ryan Garcia, essa luta era possível, essa luta seria possível, é viável pro UFC. Inclusive, segundo o Sean O'Malley, ele teve uma conversa com o UFC sobre isso, e o pessoal do UFC disse que se isso der dinheiro pra organização, eles fariam isso. E o que aconteceu agora recentemente foi que o Ryan Garcia se manifestou sobre esse assunto, e obviamente com desdém, né? Abre aspas pro que ele falou aí sobre o O'Malley. Sean O'Malley não conseguiria segurar nem a minha bolsa de ginástica, muito menos ser capaz de boxear comigo. Fecha aspas pro Garcia, que deu essa declaração em resposta a um fã que fez essa pergunta nas redes sociais pra ele. E aí, galera, o que vocês acham? Será que essa luta é viável? É interessante? E teria alguma possibilidade real do O'Malley, né, representante do MMA, vencer esse representante do boxe, tal como Francis Ngannou quase venceu Tyson Fury? Fica a questão. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e se você ficou até o final, comente Maguila aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo e, claro, se inscrever no canal. E se você não ficou até o final, o UFC Rio vai ter Priscila Pedrita e Poliana Viana na luta principal. Sinto muito. MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.